Para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. E se eu contar para você que durante toda a sua vida você foi enganado? E se tudo que você acredita que existe hoje, se todas as suas ideias, suas crenças, se eu disser para você que isso é tudo mentira. É isso aí, gente. Desculpa falar isso. Mas no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma coisa chamada crenças limitantes. A verdade que nunca contaram para você. Aguarda depois da vinheta e vamos entender o que é isso. Salve galera protagonista, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Romero Mendes, para você que me conhece, para você que não me conhece também. Se você nunca esteve aqui no canal, já se inscreva aqui para receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, sobre livros, reflexões, um monte de coisa bacana, inclusive dá aí uma conferida se você é novo aqui no canal. Se não, seja muito bem-vindo de volta. Inclusive, pessoal, eu estava até ausente um monte de dias aí que não teve vídeo novo aqui no canal porque eu estava com alguns problemas de saúde na garganta. Então imagina só, era quase que impossível eu poder gravar conteúdo novo. Mas agora tá tudo certo, tá tudo bem. E no vídeo de hoje, como eu falei na introdução, a gente vai falar sobre crenças limitantes. Você sabia que praticamente a vida toda você foi enganado, você foi manipulado? O seu cérebro, na verdade, ele até hoje, talvez você não tenha consciência disso, mas ele é uma caixinha onde a gente coloca várias fitinhas de informações, de conhecimentos. Só que o problema é que as fitas que colocaram na sua caixinha do cérebro até hoje foram as fitas dos outros. Você não tem autonomia, ou talvez não tinha, até hoje, descobri aqui nesse vídeo, e talvez tudo que colocaram aí, todas as fitas da sua cabeça, sejam falsas, sejam fitas que não condizem com a verdade. Então hoje a gente vai descobrir o que são crenças limitantes, se você tem, e como expandir a sua mente para essa questão das crenças. Então, sem mais delongas, bora lá. É o seguinte, pessoal, vamos lá contextualizando aqui para vocês o que são crenças limitantes. Muito bem, crenças limitantes, elas são perspectivas, são ideias, são pensamentos que nós, a partir do momento que a gente nasce, a gente vai adquirindo, né, ao longo da nossa vida, da nossa formação, e tudo que a gente é ensinado pelos nossos pais, pelos nossos professores, nossos vizinhos, as coisas que a gente vai aprendendo com nossos amigos, ali desde a infância, tá? Quando a gente era criança, vai se tornando adolescente. Tudo que a gente aprende com o ambiente que a gente está inserido, vai moldando nossas crenças. Aquela coisa que eu falei das fitinhas no cérebro, as fitas, como se fosse fita cassete, né? Um CDzinhos que vai colocando ali no nosso cérebro, a partir do momento que a gente nasce, e vai se tornando aí uma pessoa, um ser humanozinho pensante. A partir do momento que a gente vai aprendendo sobre as coisas, entendendo, essas fitas vão sendo colocadas. E aí, o problema é que as crenças limitantes, elas podem, com o passar do tempo, se mostrar obstáculos para a nossa vida, se reverter principalmente negativamente na juventude, né, na fase adulta. Pessoas que têm problemas de ansiedade, pessoas que são desmotivadas, pessoas que têm vícios, pessoas que são pobres de espírito, pobres de mentalidade, pessoas que têm muita negatividade, que reclamam da vida. Todas elas são vítimas das crenças limitantes que são moldadas desde a infância. Vamos entender melhor isso aí. Então, as crenças de baixa autoestima, de incapacidade. Por exemplo, uma crença limitante, a crença limitante de que é impossível uma pessoa pobre ficar rica. Tipo, isso é uma crença que é colocada desde a nossa infância por pessoas que a gente conhece. Que elas já adquiriram essas crenças dos pais delas, das pessoas que conviveram com elas na infância. Todas essas crenças
foram passadas de geração para geração. E aí, por exemplo, eu quando era criança, eu vi muito as crenças de que, tipo, essa como eu falei, por exemplo, de que é impossível uma pessoa rica ficar pobre de forma honesta, de que é impossível, tá? Eu não estou falando aqui sobre a questão de privilégio e tal, não, estou falando que existe a crença que me falaram muito de que é impossível. Então, essa crença, se você pegar essa crença de que é impossível, a crença, por exemplo, de que dinheiro é sujo, de que dinheiro é horrível, de que dinheiro é uma coisa negativa, de que os ricos são do mal, por exemplo, essas são crenças que vão moldando o nosso caráter, a nossa forma de pensar e de enxergar a vida. E aí, quando a gente chega na fase da juventude, na fase adulta, que a gente está ali procurando o nosso objetivo, né? O que a gente quer fazer da vida, os nossos sonhos, muitas vezes a gente passa a tomar decisões baseadas nessas crenças. Só que o problema é que essas crenças, elas já estão tão enraizadas na nossa mente, elas chegaram de forma tão, digamos assim, involuntária, né? O ambiente foi nos moldando, que chega um momento que a gente nem sequer questiona as possibilidades daquelas crenças serem verdades ou não. Por exemplo, a crença de que é impossível uma pessoa pobre ficar rica honestamente já vai fazer com que eu não tenha nenhum sonho, sei lá, de ficar, de crescer, sei lá, um exemplo, no ramo da arte, que é o ramo que eu atuo, que eu trabalho, o ramo da atuação, por exemplo. Se eu tenho a crença de que é impossível uma pessoa pobre ficar rica de forma honesta, eu sendo pobre, eu vou imaginar que é impossível que eu me torne um grande ator de teatro, cinema, televisão. Se eu coloco isso como uma crença, é claro que eu não vou seguir em frente nesse sonho. É claro que eu vou achar que esse sonho é uma coisa impossível. Tudo por causa das minhas crenças, que não são minhas, tá? São crenças dos meus pais, dos meus professores, dos meus colegas de infância, que elas foram moldando ali a minha maneira de pensar. Ou seja, tudo que a gente pensa até certo momento da juventude não é nada dos nossos pensamentos autônomos. São só pensamentos que um monte de gente ao nosso redor reproduz, que receberam também dos ancestrais deles, estão reproduzindo e repassando para nós. E a gente, se a gente não expandir a mente para ideias maiores, para crenças expansivas, a gente também vai repassar ali para nossos filhos, para nossos cônjuges. É cônjuge que fala a palavra? Cônjuge? Então, a gente vai acabar passando aí essas crenças limitantes e vai chegar o momento que só vai ter gente com a mente pequena, com a mentalidade pequena, de que é impossível crescer, de que é impossível ter sucesso, é impossível ter desenvolvimento, é impossível ter liberdade financeira. E não é, gente, não é. E aí aquela coisa, toda a nossa crença, toda a crença que a gente vai alimentando durante a vida é uma maneira de pensamento, é um caminho de pensamento. E aí, se você alimenta aquela crença, ela só vai ficando mais forte e mais difícil de ser erradicada. Por exemplo, às vezes a gente ouve muito quando a gente é criança, nossa, mas... Um exemplo, se fosse comigo, quando eu era criança, se eu ouvisse, ah, Romero, ele é muito calado, Romero é um menino muito calado, Romero é um menino muito tímido. Pronto, se eu for colocar isso, né, na minha cabeça, na minha mentalidade, com o passar do tempo, eu vou pensando que eu de fato sou uma pessoa tímida, de que eu de fato sou uma pessoa que é muito calada. E claro que isso não é uma verdade absoluta, é uma visão, um pensamento, uma crença de alguém com relação a mim, mas que com o tempo eu fui achando que era uma verdade. Então vai chegar um momento que eu não vou ter coragem de falar em público, que eu não vou ter coragem de expor alguma ideia sobre alguma coisa, e isso vai impactar negativamente no meu futuro. A gente sabe, gente, que hoje o mundo, ele é das pessoas que mais se destacam naquilo que elas fazem. E a comunicação, né, o falar em público, por exemplo, é uma coisa que vai abrir muitas oportunidades em vários campos de atuação. Então, se eu acredito que eu sou uma pessoa tímida, que eu sou uma pessoa calada, que eu sou uma pessoa que não tem, digamos assim, desinibição para falar, se eu vi isso a vida toda e coloquei isso na minha cabeça, é claro que eu vou achar
que é impossível eu falar em público, que é impossível eu me tornar uma pessoa comunicativa. E isso vai ser uma crença que eu vou estar alimentando. E toda vez que surgir a oportunidade de eu falar em público e eu recuar, é como se eu estivesse colocando mais um tijolinho ali naquele muro da crença que já existe. E aí, toda vez que tiver uma oportunidade de eu falar em público e eu não falar porque eu disser, eu sou tímido, eu só tô colocando mais um tijolinho. Não, eu sou tímido. Não vou falar porque eu sou tímido. E aí, toda vez eu tô colocando mais e mais tijolinhos no muro e vai chegar um momento que o muro vai ficar tão alto, tão alto, tão alto, que não vai ser nem possível ver o outro lado do muro. E aí pode ser que seja muito difícil quebrar aí essa crença que já vai estar tão forte. Então, gente, resumindo aqui, as nossas crenças, as nossas ideias, até certo momento da nossa vida, não são nossas. Elas são ideias dos nossos pais, dos nossos professores e das pessoas que estão à nossa volta, que vão enraizando na nossa cabeça e colocando essas ideias. A ideia, por exemplo, da timidez, às vezes é uma ideia de outras pessoas, que eu tomo para mim e ela vai colocando. Toda vez que eu agir de maneira condizente com aquele pensamento, eu só vou colocando mais tijolinhos, mais tijolinhos, mais tijolinhos. Bom, mas então, Romero, você falou aí sobre crenças limitantes, sobre um problema que pode impactar negativamente na vida, na fase adulta, enfim. Crenças limitantes, ideias muito pequenas, ideias de que coisas são impossíveis, de que eu sou de tal jeito, de que eu sou tímido, de que eu não sou o quê. Tudo isso são ideias, crenças limitantes, gente. E como nós podemos nos livrar delas? Primeiro passo, uma coisa que eu sempre eu vou morrer recomendando isso se você quer expandir a sua mente. Comece a ler. Comece a ler, não importa o que seja, não importa o livro, o estilo que você gosta, mas comece a ler. Porque a leitura vai expandir o seu pensamento crítico, a sua imaginação, a sua criatividade. Até porque, gente, o primeiro passo para acabar com as crenças limitantes é tomar consciência da existência delas. De quais crenças você tem, de quais crenças a gente está falando. Só a partir daí é que a gente pode trabalhar elas. Por exemplo, a crença de que eu era uma pessoa tímida, de fato, eu vi isso muito na minha vida, até eu também falava, não, eu sou tímido. Mas eu não era tímido, era uma crença que eu via as pessoas dizendo, não, ele é muito calado, ele é muito introspectivo, e eu tomei isso pra mim. Só que aí chegou um momento que eu pensei, não é impossível que eu me torne uma pessoa apta para falar em público. Não é impossível que eu me torne uma pessoa sem medo de falar em público. E de fato não é. Quando eu tomei consciência de que isso era só uma crença que me colocaram, na primeira oportunidade eu já percebi, quando surgiu a oportunidade de falar em público, eu vou tomar coragem, vou lá e falo. Quando eu tomei coragem, fui lá, falei, sei lá, gente, não precisa ser coisa grande, sei lá, no amigo secreto do Natal da família. Eu tava com vergonha de falar, dar um discursinho ali para quem eu tinha tirado o presente. Ali já é uma boa oportunidade para você se abrir e falar em público. Aí você coloca a ideia, não, eu vou falar em público sim, não, eu tenho coragem, não, eu vou conseguir. Falei em público, consegui, o que aconteceu? Um tijolinho caiu do muro da crença limitante de que eu não conseguia falar em público. Aí eu fico mais confiante de que é possível, porque quando a gente termina, vai aquela sensação de nossa, nem é tão ruim assim, nem foi tão difícil, tão assustador como eu imaginava. Porque é justamente isso. Às vezes a gente cria um cenário que é 10 vezes maior do que a realidade. E aí na próxima oportunidade eu já falei de novo em público e aí mais um tijolinho foi caindo, até que hoje o muro que dizia que eu não tinha coragem, que eu nunca ia falar em público, ele simplesmente não existe. Então, gente, essa é a ideia que eu tenho para você sobre eliminar crenças limitantes. Mas não parou por aí não. Continua acompanhando aqui o canal Protagonista, que vai vir mais vídeos sobre esse conteúdo, sobre crenças limitantes
aqui no canal Protagonista. Tem muita coisa boa vindo por aí. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve agora, deixa o seu like e manda esse vídeo para alguém, para um colega, para um parente, que eu tenho certeza que pode ser que ajude muito aí o seu amigo, o seu parente e você também. E não esqueça que você é o protagonista da sua história, é você que escreve a sua história, é você que se domina, é você que cria as suas crenças expansivas. A gente se vê no próximo vídeo. E valeu!